cultural com os povos africanos e só se ouvia falar justamente da política, seja de Salazar, seja de Marçal Caetano. Nesse sentido, este complexo de ressentimento que Gordon Lorenzo disse, que este complexo de ressentimento que enquistou, deformou as boas vontades da lusofonia, tanto quanto parece, pelas palavras do Dr. Lorde Moreira, já estão ultrapassados. E hoje constatamos que a lusofonia, de facto, não corresponde nem a uma ilusão cultural, criada politicamente de um modo artificial, nem a interesses nacionais ou políticos conjunturais. Ao contrário, a lusofonia corresponde a um genuíno programa civilizacional de fundo, unindo num vínculo único povos que a história fez encontrar e desencontrar. Ela não é uma ilusão política, a lusofonia, porque se fundamenta na história dos encontros, dos desencontros, das amizades, dos ressentimentos dos seus povos constituintes, unidos atualmente por um falar comum. Porém, mais do que na política, permanente palco de conflitos e divergências, tratados de amizade e posteriores violações dos mesmos, segundo interesses egoístas, é na língua, materialidade audível e gráfica do pensamento e do espírito, que reside a fundamentação e a retaguarda da lusofonia. Isso é a língua aqui quer dizer cultura, não é? E é na cultura que se plasma as vontades, as atitudes, os companheirismos, as amizades, os ódios também. E é que será, não pelo comércio, como foi dito, mas justamente pela língua, pela cultura, que se fundirá ou se plasmará esse espírito comum. De qualquer maneira, sobre o comércio, há uma ideia que eu chamo a atenção, uma ideia com 300 anos, portanto, que eu chamo a atenção do padre António Vieira. Dizia que era extremamente interessante o comércio, porque primeiro iam os interesses, depois ia a cultura. Portanto, a cultura, as ideias, seguiam os interesses. E por isso, mas primeiro era preciso tratar do corpo, que era num sentido extremamente prático, não é? Tratar do corpo. E por isso, primeiro o comércio, imediatamente a seguir as ideias. Mas se fossem só as ideias, se previamente fossem as ideias, elas não teriam base comum, não teriam suporte material. Portanto, também é uma possibilidade muito real que um dia se possa fazer comércio dentro da lusofonia, como hoje se faz comércio na Europa. Não será amanhã, evidentemente, como estamos a falar do futuro, fica aqui registado justamente esse desejo que se faça comércio dentro da lusofonia, como se faz comércio dentro da Europa. A história constitui um invólucro, porque a língua e o seu espírito se materializam no tempo, gerando progressivamente uma memória comum e um desejo comum. O que esta casa aqui hoje tem realizado, esta tarde, a partir das 5 horas, é justamente o respeito, a homenagem a essa memória comum, mas também, e até pelo vigor das palavras do Sr. Embaixador, também esse desejo comum de materializar um espírito comum que, como disse, tem que se centralizar em interesses comuns. Por um lado, a memória dos encontros e desencontros entre os povos constituídos da lusofonia. Por outro, o desejo, ora visível, ora invisível, ora expresso em retórica, que também já vimos muita retórica, ora virtual em explosão de potencialidades futurísticas, foi o que vimos hoje aqui, nesta tarde, foi esta não podemos esquecer a retórica, que já ouvimos falar imenso, mas hoje vimos uma virtualidade de explosão da CPLP em potencialidades futurísticas. Neste sentido, como o espírito da lusofonia, portanto, tinha aqui um parágrafo que eu acho que já está ultrapassado, mas não se importa como prevenção, ainda não vou dizer, ultrapassado pelas palavras do Sr. Embaixador, não vou dizer. É fundamental fazer substituir os pequenos problemas políticos conjunturais entre membros, entre os Estados, os políticos, as elites pertencentes à lusofonia, podem fazer estagnar a lusofonia de um momento para o outro. Foi com extrema alegria, digamos assim, que eu ouvi dizer ao Sr. Embaixador que a CPLP, embora de uma maneira discreta, tinha estado presente no conflito da Guiné-Bissau, de Timor e de São Tomé, e isso deve ser
uma das missões. Claro, se é a missão diplomática, já sabemos que os diplomáticos são muito discretos, só falam depois de ter acontecido, mas de qualquer maneira que assim seja, mas que a CPLP tenha essa função. Qual é verdadeiramente a função da CPLP? É uma função de mediação, a todos os níveis, cultural, política, certamente económica, linguística também, certamente tecnológica, certamente nas potencialidades ligadas à saúde, etc. Mas essa mediação deve ser ativada e deve ser, sobretudo, exaltada nos momentos de desânimo, nos momentos de conflito. E é com grande alegria que soube dizer, a CPLP foi eficaz no momento em que os irmãos da Guiné-Bissau estavam conflituando entre si e também, como sabe, em São Tomé e Príncipe. É assim fundamental fazer substituir neste momento o espírito da história política, da pequena política, divisório, incriminatório, mas que é necessário, que é o caso da Casa da Lusofonia. A primeira vez que ouvi esta expressão, Casa da Lusofonia, vou registarei, peço convido à assistência também, que registre esta expressão Casa da Lusofonia. Pode ser que um dia se torne uma materialidade bastante grande, não num pequeno palacete à rua de São Caetano, mas num grande palacete, numa grande praça de Lisboa e, possivelmente, noutros lados. Portanto, fundamental fazer substituir neste momento o espírito da história política divisório e discriminatório pelo espírito da língua, unificador e comunitarizador. Entreguemos por ora a história política ao diabo que divide e deixemos a mão de Deus o que une pousar sobre a lusofonia. Assim, o espírito da lusofonia designou a língua comum. E porque a língua fortifica a cultura, o espírito da lusofonia é hoje eminentemente cultural. O que significa ser o espírito da lusofonia eminentemente cultural. Significa, com base no passado e na unidade de uma imensa variedade de pulsões, a lusofonia se propõe criar um novo rosto cultural no mundo. Isto, digamos, eu sei que o Sr. Embaixador representa um país e tem funções e dignidade diplomática e já não se pode aventurar, digamos assim, desde que seja eu a aventurar-me e a dizer coisas que talvez só possam vir a ser realidade daqui a 30 ou daqui a 300 anos, mas pelo menos libertemos o espírito também, já que, evidentemente, quem representa o país sabe que cada palavra sua tem um peso que eu, que só me represento a mim, não tenho esse peso, evidentemente. Por isso, esta parte aqui não será, digamos, mais, não direi aventureira, mas mais futurística do que as palavras do Sr. Embaixador. A lusofonia deve criar um novo rosto cultural no mundo. Se a lusofonia se restar pela regulação de interesses económicos, pela concertação ou pela concertação conjuntural, período a período, interesses políticos e militares, pouco valerá a pena. Será mais uma comunidade entre tantas outras existentes, perfeitamente substituível por tratados bilaterais ou multilaterais. Qual a diferença, então, entre esses tratados bilaterais ou multilaterais e a lusofonia? Se a lusofonia se restar aninhada numa visão estritamente política, criando no seu interior grupos de países contra outros grupos de países,